Nesse vídeo veremos como configurar o Visual Studio para trabalhar com o Docusaurus. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um perfil novo. Então clicamos na engrenagem, Profiles, tá? Aqui temos o perfil padrão. O que a gente vai fazer é criar um novo perfil, tá? Observe que tem aqui um template. Isso aqui você pode ver com mais detalhes na documentação do Visual Studio, né? Tem até ele aqui aberto, né? Por exemplo, então, DocWriter, né, que seria parte aqui da nossa configuração. Aqui a gente tem algumas extensões que são instaladas, né? Outra aqui é o Node, né? Então aqui também tem algumas extensões. Isso aqui são dos perfis aqui dos templates, né? Então este e este estão aqui detalhados. A gente vai pegar algumas extensões aqui e também colocar outras, né? Para isso, então, vamos criar um perfil novo, né? Então clicamos em novo perfil e damos um nome, tá? Vamos aqui chamar de doc, só de doc, tá? Criamos este perfil. Podemos até aqui escolher um ícone, né? Vamos, por exemplo, pegar esse aqui de library. Então escolhemos esse ícone para representar este perfil, tá? Podemos configurar aqui como o padrão, o default, né? Então toda vez que a gente for abrir o Visual Studio, ele vai abrir já nesse perfil. E também clicamos aqui para ativar ele, tá? Ativando, já aparece o ícone aqui embaixo deste perfil que a gente acabou de definir aqui no ícone. Então com ele ativado, a gente pode fechar essa parte aqui. Então a gente já tem aqui o uso deste perfil que a gente vai configurar, né? E agora a gente vai para a parte de instalação dessas extensões, né? A gente pode fazer ela de duas formas. Uma é entrando no site, né? Na página. Por exemplo, aqui verificação ortográfica, tá? Então a gente tem a opção aqui de instalar. Ó, continua. Então a gente pode abrir esse link lá no nosso Visual Studio, que aconteceu aqui, e mandar instalar, tá? Então confiamos aqui nos autores, né, dessa extensão, tá aí. Instalamos esta extensão, tá? Essa é uma forma, né? Outra forma é fazer o que, né? A gente vem e procura ela lá nas extensões. A gente habilita aqui, abre extensões, tá vendo que ela ali já foi instalada, né? Sugere algumas aqui. E a gente vai procurar aí pela palavra Markdown, certo? Procurando pela palavra Markdown, então a gente tem algumas opções aqui. Então observe que a gente tem uma extensão aqui muito usada, né? All-in-One, que a gente vai instalar. Vamos então instalar ela. Antes eu vou até maximizar aqui. Vamos instalar. Confiamos aqui nos autores, né? Está aí, então a extensão instalada. Agora o que a gente vai fazer é verificar o que ela faz, né? Tem outras extensões lá. A gente tem o preview, ó. Tá vendo? Então a gente tem a possibilidade de fazer o preview. Isso aqui não vem daquela extensão, né? A gente já vem nativo aqui, mas ela vai adicionar aqui recursos para a gente usar aí o Markdown. O próximo que a gente teria aqui seria a parte de checkbox. O que a gente vai fazer? A gente vai testar esse aqui se ele já tem checkbox. Então eu vou colar um exemplo de checkbox e já aparece checkbox, tá? Então a gente não precisa instalar isso aí. Outra coisa, emoji. Então a gente tem aqui também emojis. Vamos, por exemplo, pegar um aqui. Pegar esse aqui, clicar. E vamos colar ele aqui, tá? Então o emoji já funciona para emoji. Também não precisamos instalar aquela outra extensão de emoji. Footnotes, tá? Footnotes a gente vai verificar se footnotes funcionam. Eu vou copiar aqui um exemplo, tá? E vamos colocar aqui para footnotes, tá? Então footnotes teria mais ou menos esse formato, não aparece certo aqui, então a gente precisa instalar footnotes, tá? Vamos então instalar aqui Markdown Footnotes. A gente pode procurar lá, ó, footnotes, achamos ele aí. Vamos só maximizar aqui, abrir, né? Tá aí, fazemos a instalação dessa extensão de footnotes. Agora fechando, já vemos aí então que o nosso footnote está funcionando agora, tá? Então a extensão de footnotes
ela precisa ser instalada. Continuando, a gente tem aqui estilos do GitHub, a gente pode pular. Esse aqui do Mermaid, suporte para o Mermaid. Então a gente vai pegar este exemplo aqui, tá? Vamos pegar esse exemplo aqui. No caso não vai ter, né? Não vai ter suporte para o Mermaid. Ó, tá vendo? Mermaid suporte, a gente já vê que aparece aqui. Já mandamos instalar. Vamos só maximizar aqui. Tá aí, apareceu o gráfico, né? Apareceu o gráfico e a gente tem então a verificação de suporte para Mermaid. Outra coisa que vamos verificar é o suporte para equações matemáticas, tá? Então tem um templatezinho e a gente já observa aqui que equações matemáticas são listadas de forma adequada. Isso é feito por esse plugin, né? Então ele tem aqui expressões matemáticas. Outra coisa que vamos instalar é o suporte aqui para estes banners, né? De Note, Chips. Vamos instalar então. E vamos fazer um teste, né? Então, eu tenho, por exemplo, aqui, tem um chip. Eu vou lá para o meu preview e apareceu aqui o chip, né? O banner aí com a dica. Os outros aqui, por enquanto, vamos deixar como está, né? E fica opcional contar aí palavras, o tempo de leitura, tá? Essa parte de configuração também vamos deixar por aí. E agora a gente vai para a parte do Node.js, né? Containers vamos também deixar por enquanto. Vamos aqui para a verificação de erro do JavaScript, né? Então a gente tem essa extensão e ela serve para a gente fazer a verificação do script, né? Verificação aí de problemas com o JavaScript que a gente está usando, no caso aqui o JavaScript, né? Então agora a gente vai procurar por essa extensão e instalar ela aqui, né? O próximo aqui na nossa lista, né, que a gente vai pegar, tem vários aqui interessantes, tá? Mas vamos ficar ainda com esse Prettier, tá? Pra gente formatar, deixar o código bonito, né? Então vamos por aqui, né? Vamos copiar isso aqui, colamos lá e vamos instalar então este cara aqui para formatar o nosso código, tá? Ele aí. Vamos também confiar aqui nos publicadores, né, desse código. Então serve que ele tem o suporte aí para várias linguagens, né? Aqui Markdown, JavaScript, enfim, as que a gente vai usar aqui, né? Então com isso a gente já tem uma boa gama aqui de extensões, tá? Uma outra que a gente ainda vai instalar é este aqui para formatar os ícones, tá? Então Material, ele deixa os ícones aqui mais bonitos, tá? Vamos só fazer isso aqui, vamos instalar esse aqui. Então procuramos ele aí, é bem popular, instalamos, tá? E aí, né? O que ele vai fazer? Ele vai usar esses ícones para identificar os arquivos e as pastas, né? Então vamos aqui escolher esse. Vamos ver aqui, então observe que ele modificou já aqui os ícones, tá? Isso aqui é opcional e é a gosto aí do usuário, né? Então estão aí as extensões instaladas, né? A gente vai em extensões, tem a opção, já aparece aqui as instaladas, né? Observe que você pode formar a sua lista, né, e indicar ela para alguém que for abrir aí, tem um outro perfil, né? Você pode recomendar essas extensões. Isso se faz como, né? A gente clica numa extensão, por exemplo, e ela tem um identificador, tá? Então você copia o identificador de cada uma delas, né? E você cria um arquivo extensões.json, né? E você cola aí então essas recomendações, né? Cria lá uma estrutura de recomendações, né? Vamos fazer isso aqui. Então eu vou criar aqui uma pasta, tá? Criar uma pasta aqui, .vs Code, se não tiver, né? A gente cria ela aqui. E dentro dessa pasta eu vou criar então este arquivo extensões.json. Então, extensões.json tá aí. E eu vou fazer o que, né? Eu vou colar aí uma estrutura desse tipo, né? Então tá aí, eu tenho o nome, né? O identificador de cada uma dessas extensões que eu instalei. Voltando aí à documentação, observem que cada um dos templates tem algumas configurações aqui no arquivo de settings
.json, tá? O que inclui, por exemplo, configurar o formatador default, né, padrão. Então aqui vamos criar um outro arquivo chamado settings.json e eu vou colar aqui uma estrutura já feita anteriormente, né, no qual entra algumas configurações, por exemplo, formatar ao salvar, formatar ao colar e o formatador padrão, né, que é aquele preview que a gente instalou. Outra coisa que a gente vai fazer aqui, usar o terminal, né, o prompt como o padrão, tá? Excluir alguns arquivos, né, por exemplo, a pasta modules, tá ela aqui, ó, a gente vai excluir ela, né, que não está salva aqui ainda no nosso arquivo, tá? Então, olha só, a gente vai deixar um pouco mais limpo aqui, fazendo a exclusão de algumas pastas, tá? Por exemplo, a pasta Docusaurus, tá? Aqui a gente não vai trabalhar. Pasta build que está aqui. Então, é tudo isso aqui, a pasta build, né? Essa parte estática do nosso site, que a gente não vai trabalhar para editar. E aqui esses módulos, ó, tá vendo? Então, vamos só salvar isso aqui, ó, e observe então que sumiram aquelas pastas, né? Então isso aqui já deixa a nossa área de trabalho muito mais limpa, né? Fácil de trabalhar. A gente excluiu por aqui aqueles módulos, né? Então excluímos e também aqui na busca. Tá aí, outra coisa que a gente fez ao abrir o terminal ele já vai direto para o prompt, né? Antes a gente tinha aí o PowerShell, tá? Aqui a gente já abre, já vai direto pro prompt, tá? Antes a gente abria aí para o PowerShell, tá? Então basicamente aí a gente tem uma configuração para a gente trabalhar aí com nossos arquivos, né? Vamos só testar isso aqui. Vamos só fazer aqui alguma modificação, vamos salvar ele, ó. Salvando ele formatou aqui este arquivo, tá? Isso então está sendo configurado aqui, ó. Formate ao salvar, tá? Vamos só fazer agora um teste de trabalho, né? Por exemplo, eu abro aqui minha página, no qual eu vou editar, tá? Então a gente tem como fazer o preview. O que tem aqui, né? A gente consegue fazer on the fly, né? A gente consegue ver em tempo real antes de salvar a modificação, tá? A gente iria lá no npm start, né? A gente consegue ver lá o site sendo compilado, mas depois de salvar, né? Então a gente tem aqui no preview uma resposta mais rápida, né? Então, por exemplo, né, nós temos aqui no caso o on the fly, tá? Eu estou mudando aqui, eu já tenho o preview, eu consigo ver mais ou menos o que está acontecendo em tempo real. Agora eu salvo e aí ele compila novamente e tem lá, tá? Então a gente tem aí esses níveis aqui de verificação do que está sendo escrito. Caso você queira ver o que foi feito ou não, né, de alteração, a gente tem como voltar lá para o nosso perfil padrão, tá vendo? Vamos só fechar aqui e abrir de novo o preview, né? E agora sim a gente tem as mudanças aí que não estão sendo visualizadas, tá? Esse perfil não tem nenhuma extensão, né? Mas aparece aqui como recomendado aquelas que a gente havia definido, tá? Então estão todas aqui as recomendações definidas lá no nosso arquivo de extensões, tá? Então elas aparecem ali no outro perfil que não tem nada instalado, elas aparecem aqui como recomendações. Então com isso a gente atinge aí o objetivo do nosso vídeo.